Oi, turma. Agora a gente vai falar sobre economia circular. Essa aula está dividida em duas partes para não ficar uma aula muito gigante para vocês, né? Então vamos ver aqui como que vai ser organizada essa primeira parte. Eu vou falar para vocês inicialmente o que é economia circular, para que serve, né? Como funciona, né? Como se estrutura a economia circular. Vou falar de alguns princípios, de três princípios. Depois eu vou comparar um pouco, né, a economia linear com a economia circular, né, uma vez que a gente já viu a economia linear até agora, né, e depois eu vou falar sobre os desafios para a economia circular. Então, o que é, né, economia circular? É um novo parâmetro para os padrões de consumo, de projeto de produtos e de entendimento da relação humana econômica com as matérias-primas e resíduos. Tem alguma coisa diferente aí já. Um sistema industrial restaurativo por intenção e por design. Olha, já tem alguma coisa chamando a gente aí, né? Tá dizendo que é um sistema restaurativo por design? O que será que é isso? Sistema restaurativo por projeto? Nossa, vamos ver o que que é isso. Padrão de produção e consumo que permite que os serviços ecossistêmicos tenham maior capacidade de conservação e regeneração. Que são serviços ecossistêmicos? Vamos ver aqui. Os serviços ecossistêmicos, eles são divididos em quatro grupos, né? O primeiro é a provisão, são os de provisão, os de regulação, os culturais e os de suporte, né? O que que são esses serviços ecossistêmicos de provisão? São aqueles materiais fornecidos pelos ecossistemas que são consumidos, né? Frutos, raízes, madeiras, óleos, água, petróleo, tudo do que a gente se alimenta, que vem in natura, né? Esses são os serviços ecossistêmicos de provisão. Os de regulação são as funções que servem para regular as condições ambientais naturais, né? Então, por exemplo, o equilíbrio do teor de CO2 na atmosfera, que é feito pela absorção de CO2 pelos vegetais, né? O ciclo da água, né? Então, a umidade que existe nas florestas, né? Que regula todo o ciclo da água e também equilibra os ciclos de chuvas, né? É, que a gente sabe, né? Por isso a Amazônia é tão importante também, né? Além da biodiversidade, além da questão da emissão de carbono, né? Da fixação de carbono, né? Naquele meio natural. A Amazônia também é importante por ser um serviço ecossistêmico de regulação, né? Tanto da absorção de CO2 quanto do ciclo da água e da incidência de chuvas, tá? Depois tem os ciclos ecossistêmicos culturais, né? Que são benefícios que a gente extrai da utilização do meio ambiente que não estejam atrelados ao lucro, né? Então, lazer, descanso físico e mental, estudos para pesquisas científicas, né? Coisas desse tipo, né? E os serviços ecossistêmicos de suporte, né? Que são serviços necessários para que os outros existam. Então, assim, o solo com uma boa qualidade que seja possível ser agriculturável, né? Equilíbrio dos nutrientes, a biodiversidade no planeta, né? Então, esses são os serviços ecossistêmicos, né? Para que se pensou e que se propõe, né? Então, a economia circular, né? Atualmente, a gente tem 7,8 bilhões de pessoas no planeta Terra, né? E se a gente continua agindo como se esse planeta não tivesse sua limitação física, né? Em breve a gente não vai ter recursos naturais mais para utilizar, né? Então, a economia circular propõe um novo modelo pensando, né, que essa população mundial não vai parar de crescer, né? Então, a previsão para 2025 é de mais 2 bilhões de consumidores. A população aumenta muito e a gente precisa enquadrar, né, organizar o nosso sistema produtivo de uma outra forma se a gente não quiser, de fato, esgotar os recursos que o planeta possui.
Como a economia circular funciona, né? Ó, uma economia circular é restauradora e regenerativa por projeto e visa manter produtos, componentes e materiais em sua mais alta utilidade e valor em todos os momentos, distinguindo entre ciclos técnicos e biológicos. Então, ele está falando aqui três coisas super importantes, né? Na verdade, que os projetos que vão ser desenvolvidos dentro de uma economia circular, eles já devem ser pensados para essa possibilidade de restauração e regeneração, né? Tanto dos serviços ecossistêmicos, né, quanto dos recursos, de todos os recursos que a gente manipula e utiliza, né? Visa manter componentes e materiais em sua mais alta utilidade, ou seja, sempre sendo utilizados o máximo possível, né? Uma vez que eles foram tirados da natureza, né, a gente precisa fazer um uso, né, do que foi tirado de forma que justifique, né, é, passar por todo aquele processo que vocês viram lá em fluxo dos materiais, que vocês viram no ciclo de vida, né? E distinguindo entre os ciclos técnicos e biológicos. Então, tem uma separação aí, né? Existem dois tipos de ciclos na economia circular. Nós vamos ver agora como que eles se organizam, tá? Mas como que é o princípio da economia circular, né? O que que ela como que funciona isso, né? Ela é um raciocínio, né, que não compreende mais a produção de forma linear, como a gente viu, né, exatamente lá no fluxo de materiais, né, que é uma produção feita, que a gente viu também lá na análise do ciclo de vida, que sempre considera os produtos, os materiais, né, as edificações, etc., como se tivesse uma vida do berço ao túmulo, né? Num sistema linear de produção, né? A economia circular, não, ela sempre vai propor que a gente entenda os produtos, os materiais, as edificações de forma cíclica, né? Eles, eles passam por esse processo linear, mas pode ser que aqui já no meio eles retornem ainda para o mesmo fluxo, né? Retornem em forma de materiais que possam ser reutilizados, reaproveitados, consertados, né? Então, a gente entende, né, que o ciclo proposto pela economia circular não é mais do berço ao túmulo, né? É do berço ao berço de novo. Aqui, né, a gente traz um esquema mais global, né, de como que a economia circular ela encara as fases, né, desse sistema produtivo e o que que ela propõe para cada um dessas etapas aí, né? Então aqui para vocês já compreenderem assim de forma geral, a gente dividiu em três fases, né? Essa aqui é a gestão dos fluxos de recursos, na verdade, né? Tanto de renováveis quanto de não renováveis, né? Essa parte aqui é a parte que a gente viu lá do fluxo de materiais, né? Como se estivesse dentro daquela fronteira de um sistema, que pode ser um país, etc., né? E essa parte aqui é a parte da saída do sistema, né? Então, lá naquela aula de fluxo dos materiais, né, a gente viu que naquele sistema linear a gente faz a extração, depois ele percorre todo aquele caminho do fluxo de materiais e uma grande quantidade de materiais vai ser exportada como resíduo, né, da fronteira daquele sistema, né? Vocês lembram que eu até falei no finalzinho da aula que a quantidade de materiais que a gente extrai, né, dessa quantidade de materiais, né, uma pequeniníssima parte é aproveitada por muito tempo no fluxo, né, de materiais, nos ciclos mais duradouros, né, e uma grande parcela vai sair desse sistema em forma de resíduos ou rejeitos, né, diretamente. Então, a economia circular, ela propõe
um aproveitamento muito mais intenso, né, de tudo que a gente tira de recursos naturais e que vai introduzir no sistema produtivo, tá? De que forma, né? Vamos ver aqui, ó. O primeiro princípio é preservar e aumentar o capital natural, controlando estoques finitos e equilibrando os fluxos de recursos renováveis, né? Então, o que que eles aconselham aqui, né? Sempre tentar, né, ó, regenerar os fluxos de recursos renováveis, né? Então, sempre estar realimentando essa parte aqui dos recursos de forma que eles possam se regenerar e se renovar mais facilmente. Substituir materiais, né? Os materiais que são finitos, né? Como os materiais fósseis que a gente utiliza, né? Devem ser substituídos por materiais que sejam renováveis. Virtualizar, né? É tirar do mundo material o máximo de coisas que a gente conseguir e deixar no mundo virtual, né? Documentos, estudos, pesquisas, etc, né? A gente não precisa mais ter aquele monte de papel impresso, a gente não precisa ter tudo em ambiente físico mais, né? Restaurar, né? Recompor estoques, né? Na medida do que é possível, tá? Então, essa é a primeira etapa relacionada aos recursos, né, existentes no planeta, né? Medidas que a gente pode tomar referente a tanto a regeneração quanto ao uso mais controlado desses recursos, se forem materiais finitos, né? Depois, né, o segundo bloco aqui, né, é o bloco que é o próprio sistema em funcionamento, né? Então, qual que seria o princípio mais diretamente ligado a esse sistema em funcionamento? Otimizar a produção de recursos, fazendo circular produtos, componentes e materiais no mais alto nível de utilidade o tempo todo, tanto no ciclo técnico quanto no ciclo biológico, né? Então vamos ver aqui qual que é o princípio de organização, né, desses ciclos que a economia circular propõe, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que aqui nesse ciclo tem uma divisão clara já entre essa parte verde e essa parte azul, né? Então, tem dois ciclos, né? O ciclo técnico, que é dos objetos e dos materiais que são muito transformados, processados industrialmente, né? É, fabricados, né? Passam por processos muito longe do ciclo natural das matérias orgânicas, por exemplo, tá? E o ciclo verde, que é o ciclo biológico, ele é o ciclo que está mais próximo dos ciclos naturais, né? Tanto de crescimento, né? E desenvolvimento das matérias, dos alimentos, de tudo que é natural, quanto do ciclo de degradação mesmo, né? De decomposição, né? E de reinserção dessas matérias no próprio ciclo natural, tá? Então, esse é o maior, é a maior, é a maior diretriz da economia circular, né? Que é separar esses dois ciclos, o ciclo técnico, que é dos produtos, materiais ultraprocessados, industrializados, transformados, né? E os ciclos biológicos, que é dos materiais mais naturais, né? Então, a matéria-prima entra nesse ciclo aqui, né? Nessa parte do ciclo, né? Aqui passa por um fabricante de peças ou de materiais, fabricantes de produtos, né? Que eles podem estar usando tanto as matérias orgânicas quanto, né, os componentes do ciclo biológico, quanto do ciclo técnico, né? Depois passa por prestador de serviços, que atende diretamente ao público, e se for do ciclo biológico, né, ele vai diretamente para o consumidor, porque esse consumidor, ele de fato, ele vai consumir aquilo, né? Ele vai se alimentar da comida, né? Ele vai vestir a roupa de algodão, né? Ele vai consumir de forma que essa matéria, né, não tenha mais a capacidade de voltar integralmente para esse fluxo aqui, né? Então, o que que vai acontecer a partir daqui, né? Ele pode fazer um aproveitamento em cascata, né, desse material que é do ciclo biológico que ele consumiu. Então, por exemplo, né,
a gente pode aproveitar, né, não só a polpa das frutas, como a gente pode aproveitar algumas cascas também para fazer outros alimentos. A gente pode aproveitar as folhas da beterraba para fazer uma salada. A gente pode aproveitar N coisas desse ciclo biológico que não seja especificamente o objeto que a gente consumiu imediatamente em sucessivos aproveitamentos depois, né? Como a gente pode fazer, por exemplo, adubo orgânico, etc, etc. N possibilidades, mas também, né? Esse aproveitamento em cascata, né? Mas também essa matéria que é do ciclo biológico, ela pode passar por outros processos, né? Então, extração de matérias-primas bioquímicas, ela pode passar por um processo de digestão anaeróbica, né? Acabar virando uma parcela dela vira biogás, a outra vira fertilizante, né? Orgânico, pode ser aplicada na agricultura e isso vai voltar lá para o comecinho do ciclo biológico, né? Enquanto o ciclo técnico, né? Como que a gente vai ler esse ciclo técnico, né? Ó, as, as substâncias, né, e os recursos entram no ciclo aqui no fabricante de peças, fabricante de produtos, de novo, né? Fabricante de peças, ele vai fazer aquele primeiro processo de industrialização, né? Pode ser o aço, pode ser o cimento, pode ser os materiais que são à base de petróleo, né? Depois produtos, eles vão virar coisas, objetos, furadeira, martelo, sei lá, né? Depois, o prestador de serviços, que vai atender e vai vender isso para o quê? Aqui que é o X da questão, né? A economia circular propõe, né, que esse ciclo, né, técnico, ele tenha usuários e não consumidores, né? Então, ele não vai simplesmente adquirir uma mercadoria e morrer com ele. Aquela pessoa, ela vai ter acesso àquela mercadoria, a furadeira, sei lá, né, ou carro, que seja, vai usar aquilo, né? E depois ela vai compartilhar dentro daquele processo econômico produtivo com outras pessoas, né? Para potencializar esse uso. Então, as pessoas elas não vão ser mais consumidoras de coisas, comprar para si próprias, né? Elas vão ser usuárias das coisas e as coisas vão circular muito mais por esse sistema, sendo muito mais é, tendo muito mais proveito, né? E aí, como que isso pode voltar, né? Ó, tanto pelo compartilhamento, né? Então, o uso compartilhado a gente tem uma caixa de ferramentas que serve para o prédio inteiro, né? Todo mundo usa, né? Seria maravilhoso, né? Se a gente tivesse realmente, a gente pode tentar construir isso, né? É um horizonte maravilhoso, né? Depois a gente pode manter, prolongar a vida, né? Podemos fazer manutenção, né? Substituir peças, né? E isso volta de novo para o prestador de serviços que pode reintroduzir essa peça cuja manutenção foi feita, né? Para o sistema de novo, né? Renovar, remanufaturar, né? Dar uma recauchutada em algum produto desse ciclo técnico, né? E no máximo, né, quando não tem muito como consertar, fazer a reciclagem e ele volta lá para o comecinho, né? Dessa forma, né, dividindo os dois ciclos, o biológico e o técnico, e potencializando ao máximo a utilização, né, das, dos produtos aí, dos materiais, né, que circulam nesse fluxo, né, o que que se pretende com isso? Minimizar ao máximo aqui, né, as saídas desse sistema, né, minimizar ao máximo o resíduo que é gerado, né. Então, o terceiro princípio fala fomentar a eficácia do sistema, revelando as externalidades negativas e excluindo as do projeto, né? Então, o que que se entende por isso? Eu já vou falar para vocês ali na frente, tá? Aqui só para a gente ter um pouco uma visão mais, num diagrama mais sintético, né? Mas exatamente o diagrama que estava ali no slide anterior, né? Que primeiro vem a extração de recursos, depois vem a manufatura das partes, manufatura dos produtos, uso e prestação de serviço, e aqui a gente divide em dois, né?
O usuário que é do. Aqui está ao contrário, na verdade, né? Porque, na verdade, o consumidor deveria estar aqui e o usuário está aqui, né? Porque o consumidor é do ciclo biológico e o usuário é do ciclo tecnológico, né? Então, o usuário vai usar uma furadeira e depois ele vai devolver para uma. Poderia ser assim, uma biblioteca de máquinas para serem usadas em casa, cortador de grama, furadeira, lixadeira, equipamento para pintura, né? Que toda a comunidade pudesse se organizar para utilizar em conjunto, né? Assim, eu não precisaria comprar uma furadeira que fica assim, 340 dias parada por ano, né? E 365, 25 dias ela é usada, ou muito ocasionalmente. Para que que essa furadeira foi produzida para ser usada tão pouco, né? Foi tirado minério de ferro lá para fazer o aço, né? Foi tirado o petróleo lá do pré-sal, né? Para fazer o plástico, né? Então gerou muito fluxo de materiais aí para ser muito pouco utilizado, né? Então, aqui estão todos os fatores lá, todos os artifícios que a gente pode usar, né? Então, ó, fazer manutenção, fazer o reuso, fazer a remanufatura, fazer a reciclagem, né? E aqui, né, ó, fazer o uso em cascata, depois, ó, extração de matérias-primas bioquímicas, transformar em biogás, em adubo orgânico, entrar de novo aqui na agropecuária, né? E os ciclos biogeoquímicos de transformação dos materiais, né? Às vezes por processos que envolvem bactérias, né? E elementos decompositores próprios da natureza mesmo, do ambiente natural. Depois a coleta, né? Quando realmente não dá mais. E aí essa externalização, né, do material que de fato vai ser um resíduo, né? Tanto para recuperação energética, né? Transformando ainda em energia se puder, ou então a disposição em aterros, tá? O princípio 1, que foi aquele que aparecia lá em cima naquele gráfico, que eram três setores, né? Ó, preservar e valorizar o capital natural, controlando estoques finitos e equilibrando fluxos de recursos renováveis. Como que a gente pode fazer isso, né? Ó, a gente pode usar uma técnica que se chama de desmaterialização. Desmaterialização é a gente conseguir, por exemplo, uma eficiência muito maior numa estrutura, pode ser até de um edifício, né? Tem um grupo de pesquisa super forte nisso lá na Federal de Alagoas, da Engenharia Civil. Eles pesquisam desmaterialização de estruturas na construção civil. O que que é isso, né? É você propor estruturas que gastem muito menos material, mas que tenham uma eficiência estrutural tão boa ou melhor quanto os sistemas convencionais, né? Então, você vai usar muito menos concreto, muito menos aço para compor uma estrutura que ela é tão eficiente quanto uma estrutura tradicional. Então, isso é desmaterialização, né? Não existe só essa da estrutura, existe uma série de outras, né? Tem cadeiras feitas com aquele encosto, né? Que ele é todo furadinho, né? E ele tem a estrutura do encosto da cadeira é como se fosse um pilar, eu vou chamar de pilar, mas não é, né? De uma cadeira e o encosto é desse material furadinho. Esse material está usando a técnica da desmaterialização, porque aqueles furinhos estão economizando matéria plástica que iria vedar aquilo como um todo. Então, e ele consegue ter o mesmo desempenho de um encosto como se fosse de um material inteiriço, né? Um plástico inteiriço, está usando bem menos plásticos ali, tá? Escolha de tecnologias e processos que utilizem recursos renováveis. Isso aí a gente já está cansado de saber, né? Então, por exemplo, entre usar gasolina e álcool no carro, né? Melhor usar álcool, né? O álcool é renovável, vem da cana-de-açúcar, né? E a gasolina vem do petróleo, que é um combustível fóssil. Então, só aí já tem uma grande diferença, mas tem muitas outras possibilidades aí, tá? Estímulo a escolha de materiais que aumentem o capital natural, estimulando o fluxo de nutrientes dentro do sistema e criando as condições para a regeneração, por exemplo, do solo, né?
usar madeira a partir de manejo florestal, né? Isso é um material que é natural e que quando ele for decomposto, se ele não tiver misturado com produtos tóxicos, assim, ele pode ser mandado de volta para a natureza, né? Para realimentar aquele solo, né? Com matéria em decomposição, né? O princípio 2, na verdade, otimizar o rendimento dos recursos, circulando produtos, componentes e materiais na mais alta utilidade em todos os momentos em ciclos técnicos e biológicos. Separação dos ciclos, uma coisa é o ciclo biológico, né, que ele tem o seu próprio ciclo de entrada no sistema, utilização, saída, decomposição e vai se retroalimentar. E o ciclo técnico daqueles materiais que são industrializados, processados, que vão virar objetos que devem ser utilizados e feitas manutenções, correções, né? E no máximo, em último caso, a reciclagem, né? Então, isso aqui toca a gente diretamente, né? Os projetistas, né? Tanto do design de produtos, design de embalagens, design de interiores, os arquitetos, né? Projetar para remanufatura, né? Objetos que possam ser reformados, né? Lembra daquele vídeo História das Coisas que a apresentadora falava que a pecinha que quebra no computador é uma pecinha só e você tem que jogar o computador inteiro porque a pecinha nova não encaixa mais lá, né? Então a gente tem que abolir esse tipo de projeto, né? A gente precisa projetar para que se uma pecinha daquela quebrar, a gente possa tirar a pecinha quebrada e colocar a pecinha inteira de forma que o equipamento continue funcionando bem, né? Projetar para reciclagem, né? Aqui a economia circular, com relação à reciclagem, ela propõe um outro modelo diferente desse que a gente tem já o conhecimento, que é essa separação entre o ciclo biológico e o ciclo técnico, né? Para a gente projetar um material que pode ser reciclado, a gente não pode misturar esses dois ciclos, né? O ciclo biológico ele tem a sua própria dinâmica, né? De reinserção dos elementos no ciclo natural, né? E o ciclo técnico ele tem seus processos industriais de reinserção das matérias, né? Então, lá em último caso para a economia circular é a reciclagem, se a gente não conseguir remanufaturar, consertar, né, esses equipamentos que não servem mais. Se a gente mistura esses materiais, né, do ciclo biológico com o ciclo técnico, a gente inviabiliza uma reciclagem, porque isso vai precisar, não dá para separar esses materiais depois com um processo industrial, seja lá qual for, né? E esse tipo de material misto, ele vai acabar indo para o aterro, né? E é isso que a economia circular não quer, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, né? Aquelas camisetas com fibra de algodão e PET misturado, né? Se a gente for pensar no curto prazo, elas são ótimas, porque elas estão tirando do ambiente as garrafas PET que estão aí poluindo imensamente, né? O meio ambiente, né? Só que se a gente for pensar que esse material vai chegar no fim da vida dele e ele não vai nem poder ter uma continuidade, ele vai direto para o lixo, para o aterro, né? Porque aquilo não é um algodão puro, então ele não pode voltar para a natureza porque ele está impregnado de fibras de PET, né? E ele também não é um material PET que pode ser mais reciclado outras vezes, porque ele está misturado com algodão, né? Então a economia circular propõe essa nítida separação, né? Ciclo biológico e ciclo técnico não se misturam mais, tá? Pensar no desenvolvimento de sistemas que possam ter o uso compartilhado. Então, isso fica bastante assim no âmbito dos serviços mesmo, né? De organizar serviços de atendimento ao público que possa compartilhar, onde se possa compartilhar coisas, né? Essas bicicletas de cidade, assim, que você paga lá, faz um cadastro e pode usar, né? Isso já foi uma coisa que foi um avanço bem grande, né? Que é essa bicicleta compartilhada, né? Esse exemplo da biblioteca de utilidades domésticas, por exemplo, né? Seria muito interessante se a gente pudesse ter, né? Isso aí. Biblioteca não chamaria isso, né? Mas a ideia seria como uma biblioteca, né? De empréstimo
de equipamentos de utilidade doméstica. Depois, maximizar o uso de materiais biológicos que possam retornar ao sistema como recursos passíveis de nova utilização. Materiais que possam, no ciclo biológico, depois serem utilizados em cascata e depois retornar ao ciclo, né? Retroalimentando como nutrientes mesmo esse ciclo biológico. O terceiro princípio, fomentar a eficácia do sistema, revelando externalidades negativas e projetando para sua diminuição, né? Então, apontar onde estão essas externalidades, né? O que esse sistema vai exportar, né? Que não tem solução, sabe? Que são materiais que não vão ser reutilizados nem reciclados e vão virar, talvez, elementos contaminadores, né? Vão virar elementos que não vão se decompor, né? Então, o que a gente pode fazer? Primar pela redução de danos à utilidade humana em alimentos, mobilidade, abrigo, educação, saúde e entretenimento, né? Então, é assim, prezar por tudo que faz bem à saúde e tentar eliminar coisas que não são saudáveis, né? E de preferência, tentar utilizar as coisas mais próximo possível do seu ciclo natural, né? Não tanto esse ciclo que passa por zilhões de processos industriais que estão cheios de substâncias que a gente sequer conhece. Depois, gerenciando as externalidades como o uso da terra, ar, água, poluição sonora, liberação de substâncias tóxicas e mudanças climáticas. Controlar todas essas variáveis que degradam o ambiente em diversas frentes, né? A terra, a água, o ar, o som, né? A toxicidade, né? E essa emissão de gases de efeito estufa e o aquecimento das cidades também, que a gente já viu. Aqui só para a gente ter uma noção da diferença entre a dinâmica da economia linear e a economia circular, né? Então, como a gente viu lá atrás, né, a economia linear é do berço ao túmulo, né? A extração de recursos naturais, extração, manufatura, disposição final, vira resíduos, né? Se for bem acondicionado, vai parar no aterro, se não, vai parar num lixão, né? No máximo, vai ter alguma possibilidade que a gente já viu que é pequena de reciclagem, né? Então, esse é o ciclo do berço ao túmulo, cradle to grave, que chama, né? E é tudo misturado, né? Materiais técnicos e materiais biológicos são todos misturados, então por isso o potencial de reciclagem também cai absurdamente, né? Não dá para reciclar esses materiais muito sujos ou misturados, né? Outro material misturado que eu tô lembrando aqui, a embalagem da caixinha de leite, né? Ele tem um monte de camadas. Ele tem um alumínio, ele tem papelão, ele tem plástico, né? No final das contas, não dá para reciclar aquilo, né? Dá para você transformar aquilo numa massa e tentar fazer aquilo virar um material utilizável, né? Mas reciclado 100% não dá para reciclar aquilo, né? E aí, na economia circular, né, a divisão entre os ciclos biológicos e técnicos, né? E aí essa economia propõe esse modelo que é do berço ao berço, cradle to cradle, né? A partir de todos os princípios que vocês já viram ali, tá? E aí, né, o que a gente pode pensar com relação à sustentabilidade nesse esquema linear e a diferença dele para a sustentabilidade no esquema circular, né? O foco da sustentabilidade no sistema linear é minimizar o volume de fluxo no fluxo de materiais, então extrair menos e utilizar menos. Minimizar a velocidade com que um material será descartado, né? Então, um material de embalagem, né, entra no ciclo. Por exemplo, eu sempre lembro da embalagem do Yakult. Yakult, você é aquele coisinha assim, né? Mas o plástico, que é aquela embalagem, ele foi minerado lá do pré-sal, do petróleo, né? Passou por todos aqueles processos químicos que transformaram o petróleo em um material plástico, virou aquele coisinho que tem o líquido do Yakult, né? A gente vai lá e compra aquilo 30 segundos, né? Usou 30 segundos, acabou o negócio, jogou fora, virou um lixo que vai durar 100 anos ou mais, né? Então, se a gente for pensar, isso é muito insustentável, né? Então,
o princípio de sustentabilidade nessa economia linear visa diminuir essa velocidade com que o material será descartado, né? Minimizar a toxicidade dos materiais. Por quê? Porque dificilmente esses materiais vão ser reciclados e eles vão virar resíduos. E se o material é tóxico, ele vai virar um resíduo tóxico, né? Que pode contaminar tanto os solos quanto o lençol freático, as águas dos rios, etc., né? E tentar reciclar materiais que não foram projetados para serem reciclados. Cada vez que a gente recicla um material que não foi projetado para ser reciclado, ele vai diminuindo a qualidade, né? Ele não mantém a qualidade. Então, é isso que é chamado de downcycling, né? Que é o que acontece nesse sistema linear, né? Já no sistema circular, né? O princípio de sustentabilidade foca em minimizar o uso das reservas, né? Uma vez que a gente aumenta a eficiência desses dois ciclos aqui, a gente não demanda tanto lá das reservas, né? Gerar metabolismos cíclicos, tanto no ciclo biológico quanto no ciclo técnico, né? O biológico pela própria dinâmica natural, né? De inserção de um elemento nesse sistema e depois da sua utilização, a própria decomposição natural e os ciclos técnicos a partir de todas aquelas possibilidades, né? Tanto de compartilhamento, reuso, manutenção, e no máximo a reciclagem, né? Os materiais continuam sendo recursos, eles não vão rebaixando sua qualidade porque eles são materiais que não são misturados demais, né? Então, eles têm uma chance de se tornarem matérias-primas tão boas quanto as originais, porque eles continuam mantendo sua integridade, né? E reajustar a relação entre ecologia e economia. Quais são os desafios que estão postos aí para a economia circular, né? A transformação do uso da energia fóssil para energia renovável, né? Bem complicado isso porque o petróleo ele é muito lucrativo, né? Então, o interesse do capital em eliminar a utilização do petróleo é nenhum, né? Não interessa para eles a questão ambiental, o aquecimento do planeta, interessa extrair o máximo possível e obter a maior quantidade de lucro possível, né? Então, a redução de materiais processados em 10% e resíduos em 15%. Uma meta, né? O consumo de plástico, né? Que é derivado do petróleo e que passa por um monte de processos, inclusive de inserção de materiais que têm potencial tóxico, né? E a gente vai ver isso mais para frente, né? 40% de volume de embalagens e 21% nos materiais de construção. Tentar reduzir, né, nessa meta esse consumo. Os metais, aumento do tempo de vida, o uso mais intensivo e a possibilidade de reparo e substituição, além da desmaterialização, né? As estruturas metálicas, elas já trazem, na verdade, uma boa desmaterialização, né, para o edifício. São estruturas mais leves e com uma probabilidade muito alta de reciclagem total, né, dos metais. Só que quando os metais, né, e o aço é um exemplo disso, o aço é uma liga de metais, o aço nunca, não é um material puro, o aço é o ferro, né, o minério de ferro com outros minerais e aquilo compõe o aço, né? Então, quando está muito misturado assim, né, vai diminuindo o potencial de reciclabilidade. Por quê? Porque dependendo da composição, né, mais um tipo de minério e menos outro, tal, o aço tem determinadas características, é mais duro, é mais macio, é mais resistente, mais frágil, né? E se isso vai ficando muito misturado, depois você não tem como garantir as características daquele aço e a qualidade daquele aço para finalidades muito específicas. Então, isso atrapalha bastante a reinserção desses materiais metálicos no sistema. A biomassa, diminuir a degradação dos solos para a produção de biomassa, diminuir o consumo de produtos de origem animal, diminuir o desperdício de alimentos e reduzir a utilização de papel desnecessário. Acho que não preciso nem comentar, assim, tá bem claro isso, né? Materiais não metálicos.
Areia, cascalho, pedra, argila possuem baixo potencial de circularidade, na faixa de 11% no mundo todo e 23% na União Europeia. Diminuir o uso desses materiais, né, que eles têm baixíssima circularidade. Estabilizar ou reduzir o uso dos estoques e aumentar a durabilidade das estruturas já existentes. Aumentar a eficiência estrutural, né, com menos matéria, aumentar a resistência e a durabilidade das estruturas em geral. E também fazer muito o reuso e a reciclagem dos vidros, tá? Agora, só para a gente terminar, né? Vamos recapitular. Eu expliquei para vocês o que era economia circular e para que serve, né? Para aumentar a eficiência do sistema produtivo, utilizando menos recursos naturais, né? Já que o nosso planeta é finito e a população mundial só aumenta. Como funciona? Expliquei para vocês, né? Aquele gráfico com 3 partes, né? Que lá em cima estão os recursos naturais, aqui está o fluxo, né, dividido em fluxo biológico e fluxo técnico, e embaixo estão as externalidades, né, o que esse sistema manda para fora, e que o objetivo da economia circular é reduzir ao máximo o que está mandando para fora como materiais inutilizáveis depois e potencialmente agressivos, né, tóxicos. Depois expliquei de fato esses 3 princípios, que foi o que a gente mostrou lá no gráfico, e depois vim detalhando cada um dos princípios, né? Depois falei para vocês da diferença, né, da economia linear para a economia circular e qual é o foco de sustentabilidade em cada uma delas. E por último, falei para vocês dos desafios para a economia circular. Então é isso, e a gente tem mais um bloco de aula que eu vou falar sobre outros assuntos da economia circular com vocês. Tá bom, turma? Até já!